desde o período colonial ou pré-colonial aqui no Brasil, nós temos uma cultura que naturaliza a violência de gênero. Eu diria que catequizar os já catequizados é fácil, né? O desafio é catequizar os não catequizados. Para que a gente compreenda esse presente, a gente precisa olhar para o passado para construir novas dimensões de futuro. Considerando que o tráfico de pessoas ele está inserido dentro de uma lógica da economia ilícita. Olá, meu nome é Luísa Filgueiras, sou juíza federal e eu estou aqui hoje para convidar vocês a refletir um pouquinho sobre a temática do tráfico de pessoas. Estou aqui hoje com dois convidados especialíssimos, a doutora Cláudia Luna, advogada e especialista em gênero e violências, e também o professor Fábio Bechara, professor de processo penal da Universidade de São Paulo, professor doutor, e também promotor de justiça, especialista no tema. São dois grandes especialistas, grandes estudiosos da temática do tráfico de pessoas. Então eu pergunto, inicialmente, professor Fábio Bechara, o senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre a coordenação e articulação dos trabalhos interinstitucionais da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, doutora Luísa. É sempre um prazer poder dividir um momento de reflexão com a minha querida amiga Cláudia Luna e com todos aqueles que estão acompanhando esse episódio. Eu não tenho dúvida que a gente tem um grande desafio de aproximação na política pública de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, de aglutinação dos diferentes atores que de alguma forma interagem com o problema, né? Isso não só se coloca no plano dos órgãos públicos, seja no nível municipal, estadual e federal, mas eu diria também que isso envolve um grande desafio do ponto de vista da aproximação e interlocução com a sociedade civil, que desempenha um papel, eu diria que fundamental dentro desse processo, e fundamentalmente o setor privado. Ou seja, esse tripé hoje ele eu diria que o tripé, os três grandes pilares que ainda encontram muita dificuldade de enxergar e dar a devida visibilidade que o tema demanda, considerando que o tráfico de pessoas ele está inserido dentro de uma lógica da economia ilícita. E dentro da lógica da economia ilícita, se eu não conseguir traduzir de maneira minimamente didática, quase que pedagógica, não é? Qual é todo esse percurso que existe, não é? Que antecede o próprio ato em si de comercializar alguém, não é? Muito dificilmente esses diferentes atores vão conseguir ter a compreensão, uma compreensão compartimentada, né, quase que departamentalizada, que traz aí traz no fundo um grande déficit do ponto de vista da efetividade de qualquer política pública que se possa imaginar, responsiva de forma efetiva, não só para as consequências do problema, mas principalmente para os diferentes incentivos que de alguma forma alimentam toda essa cadeia. E, na verdade, é preciso conhecer o problema bem em todos os aspectos para que a gente possa enfrentá-lo bem, né, professor? Não tenho dúvida. Ganhar visibilidade, não é? Enfim, massificar essa visibilidade, tornar ela de domínio comum, não é? Eu diria que catequizar os já catequizados é fácil, né? O desafio é catequizar os não catequizados, né? E nesse aspecto, o reconhecer o problema, ele por vezes acaba sendo quase que paradigmático pelo fato de que muitas vezes isso pode soar como, por parte de determinados atores do aparelho do Estado principalmente, soar como uma incompetência para poder enfrentar o problema. Com certeza. Eu pergunto então, doutora Cláudia Luna, dentro desse contexto, né, de conhecermos a temática, conhecermos o problema,
A senhora que é especialista em violências e tem sempre dedicado à causa da igualdade de gênero e da igualdade racial, que a senhora fale um pouquinho sobre esse recorte de gênero e raça dentro do contexto do tráfico de pessoas. Certo. Bom, eu não posso deixar de começar sem parabenizá-la, doutora Luíse, por trazer essa temática tão relevante que é o tráfico de pessoas, no momento em que pouco se fala sobre o assunto, né? E dizer também que é uma honra voltar a encontrar Dr. Fábio Bechara, que é uma grande referência para nós, né? E para que a gente possa tratar um pouco desse aspecto, é importante que a gente faça uma releitura histórica, né? Entender gênero e raça na dimensão do tráfico significa entender que desde o período colonial ou pré-colonial aqui no Brasil, nós temos uma cultura que naturaliza a violência de gênero em relação às mulheres. Primeiro em relação às mulheres indígenas e num segundo momento em relação às mulheres negras. Quando houve a colonização no Brasil, para que pudessem invadir e desbravar um novo território recém-descoberto, entre aspas, houve, para simbolizar a apropriação desse território, a apropriação desses corpos de mulheres que aqui estavam. Não é? Então, houve primeiro o apossamento desses corpos através da violência sexual. Tanto que o estupro colonial, ele deriva dessa situação. E além disso, a gente não pode deixar de esquecer um passado de 388 anos de escravização de pessoas negras. Então, quando a gente fala de tráfico de pessoas no Brasil, o Brasil ele não inova porque ele começa o seu processo de colonização, que perdura por quase 400 anos, com o tráfico de pessoas negras que foram escravizadas para cá, para todos os tipos de exploração. Então, para que a gente compreenda esse presente, a gente precisa olhar para o passado para construir novas dimensões de futuro. E aí, quando a gente pensa nesses corpos que são os alvos, né, ou os corpos traficáveis, e quando nós observamos essa métrica de estatísticas à luz dos fatos históricos, a gente compreende o porquê que a maioria das pessoas traficadas são justamente esses chamados corpos diversos, né? De mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas LGBTIA+, né? Sempre pensando na questão de gênero. E quando a gente também vai analisar a questão do tráfico para fins de exploração sexual, que é a face mais visível do tráfico, e nós combinamos a dimensão de gênero e raça, nós entendemos por que mulheres negras são as mais presentes nesse tipo de tráfico, combinando aí essa questão histórica, as questões culturais e econômicas que colocam mulheres e negras até pensando nos pilares de desigualdades estruturais e estruturantes marcadas por essas duas variantes de gênero e raça, que elas são sempre as mais pobres, as mais exploradas, estão em condições de vulnerabilidade e pobreza, e daí a gente consegue entender nesse conjunto de violências o porquê de nós termos aí essa combinação de variáveis de gênero e raça que tanto impactam mulheres no contexto do tráfico de pessoas. Parece que essas vulnerabilidades são realmente históricas. Sim. E tem uma continuidade desde tempos imemoriais. Sim, né? Nós sim. não conseguimos superá-las ainda. Exato, né? exatamente. Então, vou fazer uma pergunta dentro daquilo que o professor Fábio já nos colocou e coloco a senhora também dentro daquilo que a senhora está colocando. Quais seriam, então, ações importantes para que a gente pudesse ultrapassar essas questões e melhorar o enfrentamento ao tráfico de pessoas? Bem, acho que nós precisamos pensar em ações de prevenção. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma ação de prevenção também. Falar sobre o tema, transversalizar a temática em outras áreas, na educação, na saúde. Nós precisamos falar mais sobre isso e levar o tema para além dos nossos grupos que atuam no tráfico de pessoas. Então, a prevenção é um pilar importante porque prevenir significa informar. Informar, quando você previne, evita que mais pessoas, por desconhecerem esse fenômeno e essa prática, possam estar dentre a lista das pessoas traficáveis. Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Pergunto ao professor Fábio, dentro da sua experiência como promotor de justiça e professor de processo penal, quais são
na sua opinião, as principais deficiências no processo penal dentro da questão da repressão e do enfrentamento ao tráfico de pessoas? Bom, me parece importante que entenda, partindo do pressuposto, né, que qualquer imputação se traduz numa narrativa, essa narrativa ela é sustentada em evidências. Eu diria que o primeiro grande desafio é qualificar a investigação do ponto de vista do que as novas tecnologias principalmente podem aportar em relação à reconstrução histórica do que efetivamente aconteceu, de modo a tornarmos menos dependentes da prova pessoal. E fundamentalmente pelo fato de que as vítimas não se veem como vítimas. E as pessoas que estão dentro do contexto do crime em si, ou dentro da cadeia em que o crime acontece, a cadeia de condutas, né, que o crime se desenrola, também não se veem como testemunhas ou como vítimas, pelo contrário, se enxergam, na grande maioria das vezes, quase como cúmplices de tudo isso. E por vezes a própria hostilidade que o ambiente de um processo criminal representa faz com que essa distância ela seja ainda maior. Então eu diria que eu sei que não existe resposta simples para problemas complexos, mas tentando identificar duas grandes direções que isso eventualmente, ou dois grandes pontos de atenção, eu gostaria de destacar o que as novas tecnologias podem representar em termos de capacitação e qualificação da investigação e, em segundo lugar, a humanização do próprio sistema de justiça criminal no relacionamento que se estabelece com vítimas, testemunhas, que de alguma forma, de maneira direta ou indireta, acabam interagindo com a prática do ato ilícito. O senhor acha que nós podemos usar as técnicas de escuta qualificada e depoimento especial no processo de tráfico de pessoas? Não tenho a menor dúvida, até porque partindo do pressuposto de que eu não posso querer utilizar a mesma régua para medir coisas diferentes. O grau de hipossuficiência que existe dentro de um caso que envolve um tráfico humano, não importa se é de uma ou de milhares, centenas, demanda dos diferentes atores um outro tipo de postura, um outro tipo de olhar, um outro tipo de abordagem e, consequentemente, um outro tipo de técnica jurídica do ponto de vista da fundamentação das suas escolhas e das suas decisões. Muito bem. Finalizo então o nosso vídeo agradecendo imensamente a presença da doutora Cláudia Luna, do professor Fábio Bechara, e aproveito para lembrar que liberdade não se compra e dignidade não se vende. Sigam a hashtag Semana do Coração Azul e hashtag Todos contra o Tráfico de Pessoas. Obrigada.